Vamos lá. Agora a gente vai. E aí, todos os assuntos ensinados até agora faz parte, na realidade, de um assunto só, que é a análise de investimento. O primeiro assunto, taxa externa de retorno, né, que mede essa taxa referente a, a rentabilidade dos retornos de investimento. O valor presente líquido, que é quando eu desconto uma taxa mínima de atratividade, quanto sobraria? Se eu investir 100 mil reais, eu tive alguns retornos. Só que eu queria receber pelo menos 20% de taxa ao ano, de juros ao ano. Quando eu trago esses valores para a data presente, descontando essa taxa de 20% ao ano, quanto daria em termos de hoje? Aí se eu investir 100 mil e esses valores relativos ao valor presente, vamos supor que eles dessem 115 mil, aí eu desconto os 100 mil do investimento, o que sobra é 15 mil. Então, 15 mil é o valor presente líquido, né? O valor presente bruto seria os 115 mil. O valor presente líquido, eu subtraio o investimento, sobra os 15 mil, que seria esse ganho, né? O quanto me rendeu além do que eu esperava, né? do mínimo que eu esperava. Se for negativo, significa que ele rendeu menos do que eu esperava, ou até esse valor pode ter dado prejuízo, tá? Porque lembrando que eu tenho uma taxa mínima de atratividade, mas se eu jogo uma taxa mínima de atratividade zero, ou seja, zero significa que eu não recebi nada de juros naquele valor. E o valor, mesmo assim, da negativo, significa que foi um investimento que me gerou prejuízo. E a gente consegue também saber isso, né? Se até o momento esse investimento gerou prejuízo ou não, com o novo assunto, né, que nós veremos hoje, que é o payback. Payback é um conceito bem usado, tá? Isso é bem comum de termos na análise de investimentos, o conceito de payback. Payback, ele vai ser, o resultado dele é em tempo. Em tempo relacionado à quantidade de período. Vai depender do período que a gente está utilizando. Normalmente, se mede payback em anos, tá? Por quê? Porque o investimento que você faz, você não vai medir em meses, né? É muito difícil o investimento numa empresa, alguma coisa assim. E aí, quando eu estou falando, focando em investimentos maiores. Mas se for investimento curto, por exemplo, investimento em. Porque investimento, e aí tenta entender o que eu quero dizer. Um investimento, por exemplo, no fundo de investimento, fundo imobiliário, essas coisas, ele não entra muito nesse conceito porque o valor do principal não se perde. Tá? A gente utiliza mais o conceito do payback quando a gente imagina é, valores que estarão perdidos caso o investimento não tenha sido bem realizado. Não que eu só consiga utilizar nesses casos, mas eu estou falando para você do que normalmente se faz. Aí eu vou investir numa empresa, eu peguei 200 O mil reais e investi professor, na empresa. Oi. payback é o tempo que o lucro fica igual ao valor investido, é? Ou Isso. não? O retorno fica igual ao valor investido. Na realidade, em quanto tempo, a gente diz assim, quanto tempo o negócio se paga. Eu investi 200 mil e saí recebendo valor. Recebi 50 mil, 60, 70, e eu tempo fui recebendo. Aí, em quanto tempo esse negócio se pagou? Porque Esse é o naquela conceito que eu das. falou do tubarão é bem isso. A turma investe e quer o valor X em tantos tempos. Mais Isso. 40%, mais 30%, sei lá. É, porque é o indicativo de quão bom é o negócio. O negócio será melhor se ele se pagar mais rápido. Porque a gente imagina o seguinte: ó, todo negócio tem um risco. E qual é a ideia do se pagar rápido? Depois que o negócio se paga, o que vier é lucro. Se o negócio falir, vamos pôr, eu invisto em um determinada empresa
E aí eu tenho o payback dela acontece em 5 anos. No sexto ano ela faliu. Ou no sétimo, vou colocar no sétimo. Não tem problema. Porque ela pagou de volta o investimento nos 5 anos. No sexto ano eu ainda consegui um lucro e só no sétimo que ela faliu. Se ela é um tipo de é uma modalidade de empresa que não me deu nenhum prejuízo, né? Vocês viram isso vocês já pagaram ou estão pagando direito, né? Estamos. Então, pronto. Em direito vocês estão pagando tipos de sociedade, né? Aí vocês sabem, tem até aquela questão se é empresa limitada, sociedade anônima, se é Sim, já pagou. individual, né? E aí vocês sabem que, por exemplo, empresa limitada, se faliu para o dono, se ele não fez nenhum negócio, né? E tem isso também. Às vezes o conceito lá de, né, assim, do lado do direito, às vezes eles esquecem de falar um ponto. Não estou dizendo que foi o caso do professor de vocês. Só estou reforçando pelo lado bancário, tá? A empresa limitada, a dívida não avança no patrimônio dos sócios. A dívida é da empresa. Mas no mundo real é muito comum que os bancos, por exemplo, peçam garantias e essas garantias podem ir para os sócios. E aí não é nada assim, isso é garantia de aval ou fiança, tá? Não tem nada a ver com o fato a empresa decretou falência. Se a empresa decretou falência, mas a pessoa física que é dono da empresa lá no banco assinou garantindo pela empresa, e aí a questão do aval e da fiança independe de ser dono ou não da empresa, tá? Pode ser, por exemplo, eu posso pegar Cessa para ser fiadora da minha empresa. Ela como pessoa física. Ela está dizendo que se eu não pagar, ela paga. E é isso que muitas vezes os donos das empresas fazem, mesmo a empresa limitada. Aí, quando a empresa faliu, o cara vai ter que realmente entrar junto. Senão ele vai ficar com o nome sujo, né? A princípio, nome sujo depende do tamanho da dívida, ou se for alguma coisa maior, pode ter mais repercussões, né? Depende de como a garantia é constituída. Pronto, isso é só uma informaçãozinha extra, só para vocês entenderem como funciona realmente. Não sei se. E aí eu estou dizendo porque, assim, quando eu estudei, o meu professor não entrou. Realmente não é essa informação bancária. Zoada da porra, desliga o microfone, galera. Depois da chamada dessa, até eu ia desligando. Isso fica. Pois, viu? Vamos lá, mas é bom, é bom. É bom que dá uma acordada aí no pessoal. Vamos lá. E aí, seguindo, tá no payback. O que é o payback? Payback pode ser entendido como o tempo exato de retorno necessário para se recuperar o investimento inicial. É isso. O tempo exato de retorno necessário para se recuperar o investimento inicial. E aí a gente vai ver uma coisa interessante, tá? A gente vai tratar período partido. A gente vai tratar quanto tempo eu tenho retorno de volta? Eu tenho em 3,85 anos. Aí eu posso tanto trazer esse número de forma decimal, 3,85 anos, como eu posso trazer isso em período, né? Só que só lembrando, tá, de cara, que nós temos um problema que nós somos induzidos para alguns erros, tá? E aqui é bem interessante como é comum a gente ver esse tipo de erro. Por exemplo, aqui. Deixa eu voltar a compartilhar. Foi. Por exemplo, aqui, ó. Quando eu digo 1,5 horas, eu estou falando 1 hora e 30 minutos. Às vezes a gente percebe erro de algumas pessoas, e aí quando é comum
ver alunos entenderem isso, por exemplo, 1,1 hora. Eita, errei aqui, né? Na realidade, isso é 1 hora, é singular. 1,1 hora, às vezes vem aluno que coloca, diz que é 1 hora e 10 minutos. Acaba indo no erro aqui do 0,1 e falar que é 1 minuto. Mas na realidade aqui a gente está falando de 6 minutos, né? 1,1 hora é 1 hora e 6 minutos. Mesma coisa com o tempo, tá? Se eu digo 3,5 anos, eu estou falando em 3 anos e 6 meses. Se eu digo 3,75 anos, aí às vezes a pessoa é induzida a dizer que é isso aqui, ó, que é 3 anos, 7 meses. Não é 7 meses. Na realidade, você tem 3 quartos de ano, 0,75. 3 quartos de ano dá 9 meses. Então, dá 3 anos e 9 meses. Entendeu? Daqui. Vou colocar aqui um igual. É isso aqui que a gente não pode se confundir, tá? Nessa relação. Então, se você quiser converter para meses o resultado lá, pode fazer. Eu só não aconselho porque você pode se bananar. Trabalha com o número assim mesmo. Se deu 3,75, deixa esse resultado aí que tá valendo. Ok? E aí vamos lá. Critérios de decisão. Todo projeto deve ter um prazo limite para retornar os investimentos. Se o payback for menor que o período do payback máximo aceitável, aceita-se o projeto. Se o payback for maior, rejeita-se o projeto. Ou seja, eu vou dizer que eu aceito investir nesse negócio contanto que ele se pague em até 5 anos. O payback máximo aceitável dele é 5 anos. Se o payback que eu calcular for menor do que isso, ou seja, foi 3 anos, então é bom. Eu esperava que eles pagassem 5, eles pagam em 3. É bom negócio. Mas não, eu esperava que eles pagassem 5, ele levou 7 anos para se pagar. Então o negócio não é bom. Então o que a gente faz é a gente rejeita o projeto, enquanto estiver em fase de projeto. Tá? A maior vantagem do payback é a facilidade de se fazer os cálculos, pois se consideram apenas os valores de entrada e de saída de caixas demonstrados em diagramas de fluxo de caixa. Na realidade, apesar disso estar assim, isso daqui foi exatamente o que eu peguei do livro, apesar de ele dizer que é a facilidade de se fazer os cálculos, na realidade ele é um pouquinho mais difícil de fazer o cálculo do que taxa externa de retorno e valor presente líquido. Não que seja realmente difícil, na realidade é porque é mais trabalhoso. O chato dele é justamente o trabalho. E aí, primeiro, né, payback simples. Só que como eu já escutei várias vezes Cessa reclamar, a gente não gosta de nada simples. Apesar de tudo ser simples assim, a gente não gosta. A gente gosta do um pouquinho mais complicado. Então a gente vai, eu vou dizer a vocês o que é um payback simples, mas a gente não vai utilizar o payback simples para nossos cálculos, tá? Porque o simples é muito simples e a gente está aqui para ser desafiado, para aprender. Payback simples, quando fazemos o cálculo do payback sem levar em conta o valor do dinheiro no tempo. Estamos fazendo o cálculo do payback simples. Ou seja, eu só estou pegando, vê que moleza. Eu estou pegando o valor e, subtraindo, sem fazer nenhum tipo de cálculo. É como se não existisse juros. Por exemplo, uma empresa está considerando a aquisição de um ativo no valor de R$ 10.000, que gera entrada de caixa de 4 mil para os próximos 5 anos, que é a vida útil do ativo. Determinar o payback simples desse projeto. Como é que seria essa ideia? Seria aqui, ó. Deixa eu vir aqui para o lado. Eu faço um investimento de 10 mil. Vou colocar aqui.
Eu faço um investimento de 10 mil e esse investimento me dá 5 anos de retorno de 4 mil reais. Daqui é o nosso período 0, 1, 2, 3, 4, 5. O que acontece? Em 5 anos, quanto é que eu tenho de retorno? 20 mil reais. Ou seja, na realidade, aqui, ó, no primeiro ano, eu tenho 4 mil reais. No segundo ano, eu tenho 4 mil mais 4 mil. E no terceiro ano, eu tenho 8 mil mais 4 mil. Já tenho 12. Esse negócio já se pagou aqui, ó. Concorda comigo? Ele já se pagou. Porque aqui ele 4 mil, 8 mil, 12. Antes de completar 3 anos, o negócio se pagou. Ele se pagou aqui no meio, em algum momento entre um período e outro. Aí como é que a gente faz o cálculo? A gente faria assim, ó. A gente pega esse valor aqui do investimento e soma com o valor acumulado. Ou seja, no primeiro ano, aí eu recebi 4 mil, ainda faltam 6 mil. No segundo ano, eu vou somar esse valor aqui mais o valor acumulado. Ainda falta 2 mil. Só que observem, ainda falta 2 mil, então o negócio ainda não se pagou. Mas no próximo período entra 4. Então esses 4 mil que entra no próximo período é maior do que os 2 mil do período anterior. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar esses 2 mil aqui e vou dividir pelo valor que entra no próximo período, que é 4 mil. É 2 mil dividido por 4 mil. Quanto é que dá isso? 0,5. Então o negócio ele se pagou em 2 anos, 5. 2,5. Entenderam? Eu estou perguntando se entenderam, porque esse daqui é o cálculo mais simples. Deu para entender. Professor, eu estou tentando entender do começo quanto mais agora. Mas o cálculo que a gente vai fazer com guardar na cabeça é esse daqui. Ó. Tá? Alguém pediu para repetir. Oi, Rafaela. Como é que a gente faz esse tipo de cálculo? Como é que eu gosto de fazer esse tipo de cálculo? Assim, ó. Eu pego o valor do investimento e somo com o valor recebido. Eu somei, só que como o valor do investimento é negativo, aí o resultado da soma é negativo, né? A gente lembra que a adição de número negativo é uma subtração, não é isso? Não existe, os matemáticos dizem o seguinte, não existe subtração. A subtração é uma adição com números negativos, é o que a gente faz aqui. Eu somei 10 mil mais 4 mil, menos 10 mil mais 4 mil, deu menos 6. Aí a ideia do cálculo que vocês vão fazer, a atividade é sempre essa. Vocês sempre vão fazer um cálculo e uma pergunta, tá? Um cálculo e uma pergunta. Dependendo da resposta, ou a gente continua calculando ou a gente para. Aí vocês vão perguntar o seguinte, 6 mil, eu fiz o cálculo para o primeiro valor, que foi esses 4 mil. Deixa eu marcar ele aqui como feito. Fiz o primeiro, beleza? Deu 6 mil. 6 mil é maior ou menor do que 4 mil? Se você responder que é maior, você continua fazendo o cálculo. Se você disser que é menor, o cálculo para. Aí você vai fazer a divisão, aquela última divisão. Como é isso, tá? 6 mil é maior ou menor do que 4 mil? É maior, então eu continuo.
Aí o que é que eu vou fazer agora? Eu vou somar esses menos 6.000 aqui, mais esses 4.000 aqui do lado. O resultado, 2.000. E eu já usei esse número aqui. Ó. O que é que eu já sei? Eu já sei que o período é pelo menos dois anos. No mínimo 2 anos. Pode avançar para 3, 4, 5, mas no mínimo é 2. Por quê? Porque eu ainda estou fazendo cálculo. Aí agora eu vou pegar aqui esses 2.000 e vou fazer a pergunta de novo. 2.000 é maior ou menor do que esses 4.000 daqui? Como 2.000 é menor do que 4.000, então eu paro o cálculo. Eu paro essa sequência de cálculos. Aí o que é que eu vou dizer? Eu vou pegar esses 2.000 e vou dividir por esses 4.000 aqui. O resultado vai dar menos 0,5. Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, vou dizer que o meu... Aí não importa o sinal, tá desse lado. Não importa o sinal. O importante é o número decimal. Porque o que eu vou fazer aqui eu vou pegar esse período 2, que está aqui do lado, e vou juntar com esse valor aqui. Aí vai dar 2,5. Esse investimento se paga em 2 anos e meio ou em 2 anos e 6 meses. Aí alguém perguntou, e se o lucro for decrescente? Cada ano que passar for crescente, cada ano que passar aumentar 1.000 a mais do que o ano passado. Vamos fazer isso? É só somar. 5.000, 6.000, 7.000, 8.000, 9.000. Aí vamos Que empresa é essa? mudar. Eu quero abrir uma, professor. Aí vamos mudar esse valor aqui, ó. Vamos colocar ele 15.000, só para não bater de novo nesse 2 e alguma coisa. Ok? Novos números. Vamos entender aqui como é que funciona. Rapaz, tem negócio mais lucrativo do que isso, sabia? Eu acho que eu já falei para vocês que eu abri um negócio que eu sabia que ia fechar rápido, que é negócio de moda. Não negócio de moda que eu investi em roupa, mas é um negócio assim que eu sabia que a duração seria curta. Eu investi na venda, naquelas franquias de mini coxinhas. E aí o investimento daquilo é quase nada, tá? É muito baixo. Só para vocês terem uma ideia, eu tive no primeiro mês, eu tive o retorno maior do que o meu investimento. Eu investi R$ 6.300 para abrir o negócio lá no interior e no primeiro ano ele me deu um lucro, 8.500. Aí eu ainda fiquei com esse negócio 3 anos, até que cidadezinha pequena do interior, poucos habitantes, né? Tem menos habitantes lá nessa cidade que eu morava no interior do que no Ibura aqui. Ibura aqui é um bairro gigante, né? Na realidade, tem muitos bairros maiores do que essa cidade, que é a cidade de 27.000 habitantes. Aí eu sabia que o pessoal ia enjoar, porque é um produto só. Eu só vendia mini coxinha, aquelas que na época eu vendia era 8 coxinhas por R$ 1. Vendi 1 milhão de unidades em 2 meses. De unidades de coxinha. Aí, assim, a quantidade absurda, né? De venda, de consumo. E aí o negócio se pagou muito rápido. Existe. Por isso que o hospital tá cheio. Investir em ações, professor. Ações. Eu já investi em ações muito na minha vida. Eu sou Eu tô todo trader. negativado com esse coronavírus nas minhas ações, pelo amor de Deus. Pois é, esse é o problema. Eu A hora boa é tenho. agora dos aportes. Exato, né? De baixar a média. Eu, Vamos como voltar estou muito ocupado na minha vida e gosto de análise técnica, tá? Eu sou trader, eu gosto de investir, comprar e vender em período curto, né? Aproveitar a movimentação. Aí isso precisa de tempo, né? Para estar analisando. Aí como eu estou num período sem muito tempo e também eu não
Aí eu já não sou muito fã de uma análise fundamentalista, colocar o dinheiro lá e deixar muito tempo, porque tem outros locais que eu ganho mais dinheiro do que deixar lá o dinheiro para esperar 10 anos. E sem falar que acontecem as oscilações, né? A galera, por exemplo, da Petrobras, que é uma empresa muito boa, mas a galera da Petrobras tem muita gente que está aí num buraco ainda enorme, né? Porque a Petrobras chegou a valer. Vamos só para a gente ter uma ideia, né? Do que é que eu estou falando e por que que eu saí e por enquanto não tenho ideia de voltar. Petrobras. Teve galera que comprou ações da Petrobras com fundo de garantia. Isso há mais de 15 anos, eu acho. E comprou cada ação, na época, eu acho que a 20 e poucos reais. A ação da Petrobras chegou aí na casa dos 40 e pouco, chegou na casa de 50 reais. Hoje vale 17,44. Teve aquele primeiro escândalo, né, da Lava Jato, aí agora essa crise, aí vê que é um negócio, deixa eu ver aqui, abrir para 5 anos, ó. Aqui valia 28, deixa eu ver o máximo que a gente tem. Chegou aqui a valer 50 Até reais. janeiro, professor. Janeiro Tá. estava valendo 30 reais. Vê aqui, em 2008 valia 50. Aí hoje vale 17.